novidade? Na As verdade, mãos, explica pra gente. Na verdade, essa questão das mãos a gente já utiliza muito em consultório, em orientação. Sim. Mas para a população pode ser novo, sim, para quem nunca foi numa consulta com uma nutricionista, né? Entendi. E a gente precisa usar a mão para orientar, porque assim, você vai, tem que comer 3 frutas por dia, mas o que significa isso? O que significa quanto de carne que eu posso comer 100 gramas? É difícil, né, Carol, saber? Mensurar, assim, isso, né, dessa maneira. Então, explica pra gente o que seria essa questão da... Tem gente que usava... Não tem nada de... É uma alimentação, você utilizando as suas próprias mãos. Pois é, vamos imaginar aqui. A recomendação Sim. é de 5 refeições por dia, né? De bacana. 5 a 6. Se eu levanto, por exemplo, 8 horas da manhã, eu não preciso fazer o lanche da manhã. Então, eu vou fazer o café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e uma ceia antes de dormir, né? Um copo de leite, um chazinho. Sim, então, sim. 5 refeições por dia. Se eu levanto mais cedo e dá tempo de fazer um lanche da manhã, eu faço 6 refeições. Ok. Mas, teoricamente, são 5. No café da manhã, a gente consome o quê? Um pão com manteiga. Não é verdade? É um pão e uma ponta do dedo de manteiga. Então, tá vendo esse risquinho aqui? Então, vai lá. Uma ponta do dedo. A gente fala assim, é uma ponta de faca. Mas o que é ponta de faca? Então, mensura no dedo. Depende do tamanho da faca, se for aquela faca larga ou não, enfim, para não ter problema, a ponta do dedo. Isso. Se for um queijo, né, quem gosta de comer pão com queijo, uma fatia usando 2 dedos. Os 2 dedos indicadores, você corta a fatia do queijo, branco, de preferência. Olha, até que é larguinho, né? É bom, né? É considerável, né? Considerável. É uma quantidade boa de proteína que vai substituir o copo do leite, por exemplo. Agora, se for o queijo branco, o frescal, que a gente tem indicado mais, principalmente para quem tem colesterol alto, a gente usa os 2 dedões, que aí é uma fatia um pouquinho maior do que a quantidade dos 2 dedos indicadores. Então, o queijo vai depender da pessoa, 2 indicadores ou 2 dedões. Uma fatia de bolo, por exemplo, para substituir o pão francês. Também 2 dedos indicadores. Você coloca no bolo e corta essa quantidade, equivale às calorias de um pão francês. Ou 2 fatias de pão integral. Vamos lá para o almoço. Certo. A quantidade de carne, por exemplo. A gente tem a carne vermelha, a Ok. carne branca, de frango e de peixe. A carne vermelha é a palma da mão aberta, essa quantidade por pessoa. Né? Eu estou falando aqui orientações básicas, vai depender muito também do seu metabolismo, de quanto você precisa, mas aqui são orientações básicas. A quantidade de carne vermelha, a quantidade de frango é um pouquinho maior que a quantidade de carne vermelha, é aqui nessa primeira dobra do dedo. Então, carne vermelha, carne de frango e o peixe é a palma da mão inteira. Oh, que interessante. Então, ó, carne vermelha aqui, carne de frango e o peixe. Oh, que interessante. Eu não conhecia isso não, gente. Vivendo e aprender. E carne moída? Carne moída são colheres de sopa, né? Geralmente... Os meninos estão que rir aqui. Vamos pensar. E a costelinha? Então, carne moída, um punhado. Se você for medir pelas mãos, utilizando as mãos, um punhadinho de carne moída. Dá um punhadinho bom. São 4 colheres de sopa, mais ou menos, o que vai equivaler a 70 a 80 gramas de carne. A costelinha vai depender, porque costelinha e coxa de frango tem um osso que pesa mais. Certo. Então, a coxa de galinha, por exemplo, uma coxa grande ou 2 daquelas menores. A costelinha vai depender, porque ela tem muita gordura, né? Então, se ela estiver mais limpa... Aí a nutricionista retando. E eu apertando a nutricionista, né? Mas a vida como ela é, né? A gente fui lembrando aqui de todo tipo de... coraçãozinho. Coraçãozinho são os miúdos, né? Que é a moela, o coração e o fígado. A gente tem que tomar cuidado porque tem muito colesterol. Então, também vai ser um punhado. Ao invés da carne moída, que é um punhado de 2 mãos, um punhado de 1 mão. Linguiça? A linguiça, um pedaço gomo. daquele. Mas se não for gomo? Se for aquela inteiriça, qual que seria o tamanho? Fina. É uma palma? Mais ou menos uma palma da mão. Interessante. E aí a quantidade, por exemplo, de arroz, feijão, como que seria? Arroz é um punho fechado, que é o mesmo equivalente para uma batata ou para um macarrão, para uma massa.
A massa, o espaguete é mais legal, porque sabe aquelas tampinhas de Coca-Cola? Sim. Você pega a quantidade de espaguete e coloca nessa tampinha de Coca-Cola. Coube ali dentro é a quantidade para uma pessoa. Então, geralmente, aquele pacote, ele vai dar para umas 5 ou 6 vezes. Você pega bem fininho para dar bastante. Ai, não vale, né? Pra quem tá fazendo aí, tá querendo. Mas pega bem fininho para poder dar bastante. Ó, que interessante. Aí de folhas, por exemplo, né? Alface, folhas também tem a espinafre. quantidade? Tem, assim, é mais livre, mas para quem... Porque geralmente a gente acha que consome muito e quando vai ver na prática é pouco. Então, para você ter uma ideia, seria assim, 2 palmas de mão abertas de folha, equivalente no prato. Então, assim, um alface, se você pôr, ele vai ficar aberto, mas um alface é pouco. Aí seria a folha picadinha, tá? O espinafre, a couve picadinha. Castanhas, né? Castanhas, sim. amêndoas, que a gente tem pedido para As consumir. leguminosas. Uma palma assim, fechadinha. Aí dá a quantidade de castanhas, que equivale a quê? Umas 2 castanhas do Pará, umas 6 de caju. Então, vai dar essa quantidade. A aveia também é uma quantidade assim de 1 palmo de mão fechado. Sim. E isso daí, como, por exemplo, aí, quando você falou que às vezes as pessoas têm dúvida com relação à fruta, como que pode mensurar na questão da fruta? Também nós vamos utilizar o punho fechado, seria a quantidade ideal do tamanho da fruta, né? Então vamos supor, um punho aqui daria 2 ameixas pequenas, uma maçã, uma laranja, né? Uma banana. E lembrando sempre que a fruta, a recomendação é de 3 a 5 por dia. Né? Não comer nem mais nem menos do que 3 para ter a quantidade de fibra e vitaminas que a gente precisa ao longo do dia. Agora, essa quantidade, ela seria ideal para todas as idades, Elizabeth? Ou a criança, por exemplo? A gente tem a seria? recomendação do Guia Alimentar para a População, baseado pelo Ministério da Saúde, que tem diferenças, mas o básico é esse. O que eu estou trazendo aqui de orientações é para a população em geral. Sim. É claro que a gente vai ter as individualidades, as particularidades. Tem gente que precisa um pouco mais de carne, ou um pouco menos. As crianças, geralmente, essa quantidade de carne que eu estou falando aqui é o indicado para elas também. Lembrando que é só na hora do almoço e um pedaço na hora da janta, não precisa mais do que isso, porque geralmente a gente consome uma grande quantidade, né? Então, assim, para uma vida saudável, uma dieta saudável, essa quantidade é ideal. Agora, quem precisa de alguma outra aí a gente vai ter que estudar casa a casa, porque o metabolismo é diferente, né? O planejamento alimentar que eu faço para você não vale para mim. Entendi. Agora, com relação à questão, os líquidos, aí vamos por copos mesmo? Qual que seria a medida para indicar? Então, 200 ml, que equivale a 1 xícara ou um copo um copo, né, desses tradicionais, equivale mais ou menos a 1 palma de mão. Se você medir no copo, é certinho essa quantidade. Então, é 200 ml de leite desnatado ou semi-desnatado que a gente indica, ou de suco, quando não for possível consumir a fruta, porque a fruta é sempre melhor do que o suco. Sim. Mas tem ocasiões que não dá. Então, 1 palmo de mão também, um pezinho assim de suco ou de leite.